Assalamu alaikum, irmãs. Vamos começar? Barakallahu fikum. Inshallah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. Inshallah, nós estamos agora mais próximo do mês abençoado, o mês de Ramadã. E sempre quando chega o mês de Ramadã, os muçulmanos ficam felizes. Mas nós, como muçulmanos, devemos se preparar melhor e de forma correta para receber o mês de Ramadã e aproveitar o máximo possível, porque o mês de Ramadã é um período abençoado no ano, é uma estação de purificação anual que o muçulmano não pode perder. Então, inshallah, nós vamos falar um pouco sobre o mês de Ramadã e depois vamos deixar vocês, se tem uma dúvida, uma pergunta, inshallah, vamos responder, inshallah. Barakallahu fikum. Nós antes falamos que Ramadã, o que é Ramadã? Para a pessoa que não sabe o que é Ramadã, Ramadã é um mês lunar no calendário islâmico. Calendário islâmico é calendário que começou na imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. Então é diferente do calendário gregoriano, nosso calendário lunar, ou seja, segue os meses lunares, que são 29 dias ou 30 no máximo. Então o mês lunar é 20 dias ou 29 dias ou 30, não é mais disso. E também calendário lunar, calendário islâmico, porque os muçulmanos, esse faz parte da identidade islâmica, faz parte da identidade muçulmana, que os muçulmanos estavam querendo fundar uma identidade especial dos muçulmanos. Não assim só como, por exemplo, quando Sheikh Ahmad na aula passada falou sobre mudança da Qibla. Mudança da Qibla, porque os muçulmanos estavam visando na direção de Jerusalém, em Palestina. Não é, essa é ordem de Deus, ordem divina. Mas Allah subhanahu wa ta'ala depois ordenou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudar a Qibla para Meca. O que significa isso? Significa que tem uma identidade nova para os muçulmanos. Então, assim, e o muçulmano sempre tem que proteger essa identidade e deixar a identidade dele crescer, desenvolver. Tem que ser diferente. Diferente, não pior. Diferente, melhor. O muçulmano tem que ser diferente, mas melhor. Não diferente, pior. Então, assim, Ramadã, o calendário islâmico, os muçulmanos, depois do falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se reuniram e discutiram esse assunto. O assunto que como nós escrevemos os documentos, como nós escrevemos a história. Porque naquela época, eles como estavam falando sobre o nascimento de alguém. Eles falam assim, ele nasceu no ano do Levante, por exemplo. No ano do Levante, por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como eles falam? Eles falam, ele nasceu no ano do Levante. Então, quando tem um ano, no ano da seca, exemplo, no ano da seca, aconteceu uma coisa importante, ou no ano da guerra entre tribo fulano e fulano. Então, assim, depois os muçulmanos eles queriam fazer uma data especial para eles, que eles conseguem falar sobre número de data. Exemplo, ele tem tal anos, mas começou quando?
Então, eles discutiram esse assunto. Alguns deles falaram, vamos começar no ano do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outros dizem não, nós vamos começar no ano do falecimento do profeta. E outros dizem não, no ano de batalha do Badr. Porque é uma batalha que os muçulmanos ganharam e conquistaram, e a religião ficou forte naquela época. E outros dizem não, na imigração. Vamos determinar a data da imigração como o primeiro dia do calendário islâmico, o primeiro ano do calendário islâmico. E depois concordaram que fica a imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina, é o calendário dos muçulmanos. Então, até hoje nós estamos no ano 1443 anos. 1443 anos desde a imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. A imigração foi uma conquista grande para os muçulmanos fundarem um estado islâmico em Medina, e fundaram o código, todos os códigos que governam o estado. Então nós falamos que calendário lunar é esse, calendário lunar que começa desde a imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós estamos no ano 1443. E o mês de Ramadã é um mês lunar, que é o 9º mês lunar do calendário, porque tem Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, assim por diante. Até vem o mês de Ramadã, Shawwal, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. Então são os meses islâmicos, ou meses lunares. E o mês de Ramadã considerado como o melhor mês do ano, porque Allah subhanahu wa ta'ala fez dele um mês especial e determinou muitas virtudes no mês de Ramadã, muitas virtudes particulares que não existem em outros meses. É um mês especial e abençoado para os muçulmanos. Então o mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão Sagrado como orientação para a humanidade e evidência de orientação e discernimento. Discernimento, quando nós falamos Wal-Furqan. Wal-Furqan, Al-Quran, Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Deus descreveu o Alcorão como orientação. Orientação. Como orientação? Tem pessoas que acham que orientação é orientação para mim, na minha vida, assim, na minha vida particular, uma orientação. Não é assim. O Alcorão é uma orientação para toda a humanidade, uma orientação no aspecto espiritual, uma orientação no aspecto moral, uma orientação no aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto educacional. Então é uma orientação completa, perfeita, abrangente. Quando hoje o mundo está passando em guerras, em corrupção, em problemas sociais, problemas políticos, problemas econômicos, no Alcorão Sagrado existem soluções desses problemas se nós seguimos o Alcorão de verdade. Então, essa é uma orientação. Não significa uma orientação que alguém te orientar, fala para você, oh, faça isso, não faça isso, só isso. Não, de forma, nós devemos pensar e entender que o Alcorão é uma orientação em geral, uma orientação para o indivíduo e uma orientação para a comunidade, para a sociedade, para o governo. Também uma orientação para todas as pessoas, de todas as raças, todas as línguas, todos os lugares, todas as épocas. Uma orientação. Esse é o Alcorão, uma orientação. E discernimento. Discernimento, critério. Ou seja, critério, discernimento que diferencia entre o falso e a verdade. Que diferencia entre o correto e o errado.
que diferencia entre a mentira e a verdade. Então, assim, al-haq wal-batil. Então, discernimento entre o caminho do paraíso e o caminho do inferno. Discernimento ao Corão entre o caminho da felicidade e o caminho de infelicidade. Ou seja, tem uma outra palavra, miséria. Da miséria. Então, assim, esse é o Alcorão, um discernimento na sua vida. É um critério, Al-Furqan, critério, que você depende do Alcorão. Você tem que ter os critérios que existem no Alcorão Sagrado. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo, vamos entrar nesse assunto, mas depois voltar no assunto de Ramadã, tá bom? Inshallah. Discernimento e critério. Hoje em dia, nos nossos pensamentos, todos nós, na nossa comunidade, as pessoas têm critérios de riqueza. Ou fulano é rico, ou fulano é forte, ou fulano é poderoso. Entenderam? Então, assim, esses critérios humanos, ou até critério da beleza também, da beleza, da riqueza, da força. Esses são critérios humanos. Critérios humanos. Tem critérios divinos. Entre os critérios divinos, a taqwa. A taqwa, que nós falamos na aula passada, a taqwa, que é a piedade e temor a Allah. Esse é um critério divino. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: Ya ayyuhan nas, ó humanos, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nós criamos-vos de homem e mulher. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلٍ. E fizemos de vocês tribos e famílias. شُعُوبًا, tribos e famílias e povos. لِتَعَارَفُوا, para reconhecerem uns aos outros. Para reconhecerem uns aos outros. E disse: Inna akramakum inda Allahi atqakum. Por certo, o melhor, o mais generoso entre vocês perante Deus é o mais temente, é o mais piedoso, o mais virtuoso, o mais justo. Esse é o melhor, o mais generoso perante Allah, é o mais virtuoso, o mais temente. O que significa isso? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Então, o mais temente é o melhor perante Allah. Agora, para nós na vida mundana, nós somos fracos, entendeu? Fracos como? Fracos até nos nossos pensamentos. Assim, nós não estamos pegando esse critério e aplicamos em prática na nossa vida. Poucos de nós estão lidando com as pessoas através desse critério, que é critério de piedade. Não. Muitas pessoas ficaram rico ou pobre, então se ele é pobre, não tem importância. Se ele é rico, fica um respeito, assim. Esse no Islã não existe. No Islã, em Iman, fé, você tem fé, todas as pessoas são iguais, no seu coração, na sua vida, são iguais. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, o melhor perante Deus é aquele temente, aquele piedoso, aquele virtuoso, seja pobre, seja rico, seja negro, branco, forte ou fraco, essa é a melhor pessoa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o que significa isso? Significa que tem hoje em dia, na vida mundana, tem critérios corânicos que o Alcorão vem determinar, vem aplicar, e tem critérios humanos que as pessoas estão seguindo. Então, assim, o Corão, discernimento ou critério na vida humana. Orientação e discernimento. Então, no mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu este mês para revelar o mais sagrado, o mais grandioso livro dele, que é o Alcorão Sagrado, o último livro. Quando nós falamos o Alcorão é
grandioso livro. Não estamos diminuindo do valor dos livros sagrados, não. Não, todos os livros, porque nós acreditamos em todos os livros revelados para os mensageiros de forma original. Mas quando nós falamos que o Alcorão é o mais grandioso livro, porque é um livro eterno, e é um milagre eterno do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ninguém vai conseguir mudar, e Allah está protegendo esse livro até o dia do juízo final. Então, quando nós falamos o livro de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, que Allah revelou para Jesus, mas hoje em dia existe o livro revelado para Jesus de forma original, como foi revelado ou não? Essa é a pergunta. Existe o livro que foi revelado para Moisés de forma original hoje em dia na mão de alguém ou não? Essa é a pergunta. Existe Salmos de David, ou seja, Zabur, nós falamos Zabur, o livro revelado para David, que a paz de Deus esteja com ele hoje em dia, na mão de alguém ou não? Então, essa é a pergunta. Mas se nós perguntamos sobre o Alcorão, existe o Alcorão que foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de forma original, hoje em dia na mão de alguém? Sim, em todos os muçulmanos. Na mão de alguém, na mão de todos os muçulmanos existe. Esse é o Alcorão. Nunca mudou nenhum versículo nele. Está protegido, está preservado em árabe, que é a língua original, e está protegido nas mentes dos muçulmanos. Sejam sheikhs, crianças, meninas, meninos, estão memorizando o Alcorão Sagrado. E até hoje em dia tem escolas específicas só para memorizar o Alcorão Sagrado. Escola específica. E nas universidades islâmicas tem um departamento só estudos corânicos do Alcorão. E hoje em dia, estudos do Alcorão não são uma área só, várias áreas. Estudos corânicos que são Qira'at, Tafsir, que Hifz, memorização, entendeu? Então, o Alcorão mesmo, hoje em dia, estudado em várias áreas, servido, nós falamos que nós estamos esforçando, os muçulmanos estão esforçando muito para estudar o Alcorão Sagrado. Então, quando nós falamos o grandioso livro, sim, o grandioso livro, porque o Alcorão abrangeu todos os ensinamentos divinos nos livros anteriores. No Alcorão Sagrado existem histórias de todos os profetas e mensageiros enviados antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão Sagrado é uma correção para os livros anteriores e uma atualização, uma correção, e também uma renovação para os livros anteriores. Correção por quê? Correção porque hoje a realidade dos livros que estão na mão dos cristãos, judeus e outros, tem algumas contradições dentro dos livros mesmos e tem também algumas mudanças. E quando nós falamos livros, lá existe livro de fulano, livro de João, livro de Paulo, livro de fulano. Mas o Alcorão nós não falamos livro de fulano, livro de fulano. Não, livro de Deus. Pronto, livro de Allah, Kitab Allah, subhanahu wa ta'ala. No Alcorão existem capítulos, não são livros das pessoas diferentes, ou seja, sábios diferentes que juntaram o Alcorão. O Alcorão Sagrado, eu tinha algumas aulas, 12 aulas, assim, introduções sobre estudos do Alcorão. Eu acho que é bom, interessante vocês ouvir essas aulas, porque fala sobre como o Alcorão foi escrito no início, como foi revelado, fala sobre o período de Meca e o período de Medina. Vocês sabem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu quantos anos? Quantos anos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu? Faleceu com quantos anos?
Com quantos? Quanto? 62. Se aproximou. Falta um ano só. 63 anos. Tá. Então, ele viveu 63 anos. E a revelação começou, ou Deus anunciou a ele que ele vai ser profeta e mensageiro, quando ele teve quantos anos? 40. Então, o resto, quanto falta? De 63 e 40, falta quantos? 23 anos. Então, esse 23 anos é o período da revelação, período da divulgação do Islã, período da missão, da mensagem do profeta. 23 anos. Então, ele viveu 13 anos em Meca e depois emigrou para Medina e ficou 10 anos. Então, são 23 anos. Agora, tem uma diferença grande entre o Alcorão que foi revelado no período de Meca e o Alcorão que foi revelado no período de Medina. Tem uma grande diferença. E se você saber essa diferença, você vai conseguir diferenciar sem saber que esse versículo ou o capítulo foi revelado em Meca ou Medina. Esse vai resumir para vocês muito. Como? Olha, em Meca, o Alcorão revelado em Meca estava fundando a fé. A fé islâmica. Fala sobre a fé. Fala sobre que Deus é único. Sobre os pilares da fé. Sobre a existência dos anjos. Sobre os mensageiros e profetas. Sobre o dia do juízo final. Sobre o paraíso, o inferno. Fala sobre decreto, predestinação. Então, todos os versículos que falam sobre a fé, poder de Deus, características divinas, qualidades de Deus, Allah é único, são versos, capítulos, versículos revelados em Meca. Certo? Agora, qualquer versículo que fala sobre códigos, leis, código de vendas, de compras, de aluguel, de divórcio, de casamento, código civil, código penal, código internacional. Entenderam? Todos os códigos, se você encontrar no Alcorão uma frase que fala sobre casamento, sobre a herança, como dividir a herança, então significa que foi revelada em Medina, não em Meca. Certo? Alaikum salam. Certo? Entendido? Então, se você encontrar um versículo que fala sobre Deus é único, por exemplo, Qul huwallahu ahad. Então, Qul huwallahu ahad fala sobre quê? Qul huwallahu ahad fala sobre quê? Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Diga, Allah é único, Allah é absoluto, não gerou, não foi gerado. E se fala sobre quê? Sobre Deus. Que Ele é único. Então, onde? Em Meca. Por quê? Porque está falando sobre a fé islâmica. Então, assim, resumido. Agora, se você abrir o Alcorão, pronto, abre assim, recita. Em português, um versículo fala sobre o inferno, o dia do juízo final, sobre o paraíso. Significa que esse versículo foi revelado em Meca. Em Meca. Não em Medina, não. Agora, outro lugar. Você encontrou um versículo que fala sobre cortar a mão do ladrão. Então, onde foi revelado isso? Entendeu? Em Medina, porque é código. Porque os muçulmanos se tornaram um estado em Medina, não em Meca. Em Meca eles estavam minoria, perseguidos, sofrendo, castigados, entendeu? Então, essa é a diferença entre o Alcorão, que foi revelado em Meca, e o Alcorão que foi revelado em Medina. Nós entramos nesse assunto. Eu não sei como nós entramos nesse assunto, mas estávamos falando sobre o Alcorão, que é grande livro, e também
falamos que tem aulas que vocês vão entender umas introduções que ajudam vocês a entender o Alcorão e como foi escrito. O Alcorão não foi escrito por uma pessoa, que uma pessoa muçulmana fala, escreve o Alcorão. Não tem livro de fulano no Alcorão, não. O Alcorão foi escrito na vida do profeta mesmo, na vida do profeta Muhammad, mas separado. Escrito, mas separado. Por exemplo, com você, alguns capítulos. Com ela, alguns capítulos. Com ela, alguns capítulos separados. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é memorizado na cabeça dos companheiros. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu, os sahaba, os companheiros, ficaram com medo de perder o Alcorão. Então, eles criaram um grupo, criaram uma campanha para juntar o Alcorão, para escrever o Alcorão. E eles nunca escreveram nenhum versículo, senão que existe em 2 lugares escrito e 2 pessoas, pelo menos, memorizando. Outra coisa não. Entenderam? Então, o Alcorão foi desse jeito, pelo menos escrito em 2 lugares, com 2 pessoas. E 2 pessoas memorizando. E assim, desse jeito, foi escrito o Alcorão. Não assim, depois do falecimento do profeta, muitos anos, eles escreveram, ou alguém escreveu, não sabemos quem é ele. Não. O Alcorão foi escrito de forma correta, bem organizada. Então, o mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, disse sobre o mês de Ramadã: quando começa o Ramadã, abrem-se as portas do paraíso e fecham-se as portas do inferno. E os demônios são presos e correntes. O que significa isso? Seja que as portas do inferno fecham só no Ramadã e as portas do paraíso só abrem no Ramadã, o paraíso fica fechado. Como assim? Esse hadith, os sábios, quando eles interpretaram e aprenderam através dos textos, eles falam assim que Allah subhanahu wa ta'ala abre as portas do paraíso porque abre as portas do bem, de misericórdia, as portas de caridades, as portas de recitação do Alcorão, as portas de recordação a Allah. Então, todas essas portas abertas para o muçulmano. Então, tem muitas oportunidades para que você conseguir entrar no paraíso. E não tem oportunidade, ou não tem chance que alguém cair no inferno, senão aquele que quer. Senão aquele que quer cair, quer entrar no inferno, entendeu? Mas quem quer se salvar, quem quer ser salvo, ele vai, inshallah, salvar do fogo infernal. E quem jejua durante o dia e realiza os atos de adoração durante a noite, Allah subhanahu wa ta'ala perdoará suas faltas anteriores. Isso é no dito autêntico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem jejuar durante o dia. Assim, nós como muçulmanos, eu quero para minhas irmãs falar com minhas irmãs e outras minhas irmãs que estão aqui na Google Meet. Olha, como nós como muçulmanos, nós devemos entender o Islã, não assim como qualquer religião, ou assim missa, ou assim nós comemoramos e vai lá, entendeu? E outra coisa, por exemplo, tem períodos importantes ou dias importantes. Você deve entender a som, por exemplo, jejum. Jejum, quando você fala para alguém jejum, jejum que você não come e não toma água. Então pode ser 1 hora, 2 horas. Entendeu? Eles entendem isso, não entendem que nosso jejum é diferente. Tem intenção, tem regras, tem condições. Entendeu? Jejum, oração, por exemplo, oração. Quando você fala para um que não é muçulmano, nós rezamos 5 vezes por dia. Ele acha que você é assim, vai lá na igreja e fazer assim,
oh Deus, o meu Senhor, mas falamos. Não é assim. A reza é uma adoração que tem condições, tem regras, tem pilares, tem obrigações, tem coisas que invalidam a oração. Então não é assim, oração, mas você pega essa palavra e vai lá. Não, jejum. Pega a palavra jejum e vai. Não. Zakat, caridade, eles acham que você pega dinheiro, assim, 10 reais, 20 reais. Isso é caridade. Não, caridade é um sistema econômico islâmico. Completo, perfeito, completo. Porque caridade tem vários tipos de caridade, de várias riquezas. Entendeu? E cada tem valores específicos. Caridade tem um mínimo. Caridade tem período do ano que esse mínimo tem que ficar com você, aguardando em sua casa ou na sua conta no banco ou assim. E caridade tem masarif, que pessoas que recebem a caridade de forma correta. Entendeu? E assim, então a salat, vamos dizer a salat, a oração. A salat tem condições. A purificação é uma condição. Entrada do horário. Nós devemos rezar no horário, depois da entrada do horário. É uma condição. Direcionar para a Qibla, para Meca. Uma condição da oração. Purificação do lugar, do corpo, das roupas. Uma condição da oração. Então, tem a niya, a intenção. A intenção é também uma condição da oração. E pilares da oração. Existem pilares que, se você faltar um pilar, sua oração é inválida. A saum, a jejum, mesma coisa. Quando nós falamos, quem jejua durante o dia e realiza atos de adoração durante a noite, Allah perdoará para ele as faltas anteriores. Mas quem jejua como? Jejua como? Se abster de comida e bebida, bebida não é álcool, bebidas, qualquer bebidas. E outras coisas que invalidam o jejum, desde a alvorada até o pôr do sol. Então, esse jejum, de forma correta, com a intenção. Com a intenção. Por exemplo, uma pessoa dormiu e acordou antes do Fajr, antes de alvorada. Mas ele falou, eu não consegui hoje comer da noite, então amanhã eu não vou jejuar. Assim, ele já intencionou que não vai jejuar. Intencionou, não vai jejuar, foi lá, nascer o sol, ele quer comer alguma coisa, ou saiu para a rua, tudo está fechado. Por exemplo, tudo está fechado, não encontrou nenhuma comida, nenhuma bebida, água, nada, não encontrou nada. E ficou jejuando até o pôr do sol. O jejum dele válido ou inválido? Não. Válido ou inválido? Inválido? Mas ele jejuou de alvorada até o pôr do sol. Sim. Está certo. Então, a intenção. Porque ele não tem intenção, então por isso o jejum dele é inválido. Os sábios falam assim, العنب, fruta, العنب, uvas, suco, fazer suco de uvas, certo? Uvas, fruta ou não? Então, os sábios falam assim, uma pessoa comeu 99 uvas jejuando, mas quando comeu o 100, quebrou o jejum. Por quê? Assim, essa é uma pergunta para movimentar, para pensar, entendeu? Para pensar.
Uma pessoa jejuando comeu 99 uvas, mas considerado como de jejum, jejuando na religião. Mas quando comeu a última, que é 100, ele خلاص, não é jejuando mais. Porque, não, olha, porque ele comeu aqueles uvas 99 esquecendo. Então, quando ele lembrou e falou, só falta uma. Falta uma, comeu e quebrou o jejum dele. Entendeu? Então, a intenção, olha como a intenção é importante no Islã. Pessoa comeu esquecendo, isso é uma outra regra, uma outra coisa. Entendeu? Se esquece, tomou um copo d'água, esqueceu. Não tem problema. Jejuando. Continua. Sim, não, continua. Não quebrou o jejum. Não quebrou o jejum. Sim, foi sem intenção. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, no mês de Ramadã, eu e a minha tia que cozinhamos. Aí, por exemplo, para a comida não ficar sem sal, a gente coloca na boca e depois cospe. Será que tem problema isso? Agora Porque tem... é bem difícil cozinhar no mês de Ramadã sem Sim. saber se dá sal, açúcar ou isso ou aquilo. Sim, barakallahu fi. As irmãs que estão aqui na sala de aula perguntaram duas perguntas. Primeira, se alguém esqueceu e comeu uma coisa, bebeu, tomou água, é considerado como jejuando ou não? Jejuador ou já quebrou o jejum? Agora, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man nasiya, quem esqueceu, فأكل وشرب, e comeu e bebeu, tomou água, bebeu não álcool, bebidas alcoólicas importantes, esse não, comeu, então, man nasiya فأكل وشرب فإنما أطعمه الله وسقاه, é considerado que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele de beber e comer. فإنما أطعمه الله وسقاه. Mas quando ele lembrar, no momento ele tem que evitar. Por exemplo, ele tomou um copo de água e lembrou, então ele não pode ficar bebendo mais, tomando mais água. Ele comeu comida na mesa, está comendo na mesa. Assim, 1 minuto, 2 minutos lembrou. Então ele tem que parar de comer e continuar jejuando. Certo? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, saborear ou testar, experimentar a comida para a mulher. A mulher que está cozinhando na cozinha, ela pode experimentar a comida, se tem muita sal ou não, assim. Ela pode experimentar, mas na língua só, não pode engolir. Engolir, não. Se engolir algo, o jejum quebrado, o jejum inválido. Mas experimentar na língua só e depois deixar para fora, pode. Tá bom? Barakallahu fikum. Então o jejuador sentirá felicidade pela recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala dá para ele, graça no momento de seu encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Lis-sa'imi farhatan", para o jejuador duas alegrias. Para o jejuador duas alegrias. Certamente para o jejuador duas alegrias. Uma, quando ele quebrar o seu jejum. Segunda, quando ele encontrar seu Senhor jejuando no dia do juízo final. Então, duas alegrias de Saim Farhatan. E primeira alegria, quando ele quebrar o jejum, pode ser que no dia, no pôr do sol, pode ser também no fim do mês de Ramadã. No fim do mês de Ramadã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também disse que no paraíso existe uma porta chamada Bab al-Rayyan. Bab al-Rayyan, pela qual apenas os jejuadores entrarão. Então, Bab al-Rayyan, al-Jannah, 8. As portas do paraíso são 8. Então, entre as portas do paraíso, uma porta específica chamada al-Rayyan,
que entrarão nele só os jejuadores. Aquelas pessoas que jejuam entram nessa porta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: certamente no paraíso há uma porta chamada Ar-Rayyan, e por ela entrarão os jejuadores no dia do juízo final, e ninguém mais entra por ali, vai ser dito para eles onde estão os jejuadores, chamado onde estão os jejuadores. Então eles vão levantar e não entrar ninguém além deles dessa porta, que é Bab Ar-Rayyan. Quando eles passaram por ela, então ela se fechará e ninguém mais entrará por ali dessa porta, só os jejuadores. Então esse mostra uma questão que é a importância do jejum e a virtude do jejum. Também entre as virtudes do jejum que Allah subhanahu wa ta'ala atribuiu a recompensa e o motivo da ação do jejum para si mesmo. Para si mesmo, quando você reza para Allah, certo? Você dá de caridade, oferece uma caridade para alguém. Então, para Allah subhanahu wa ta'ala. Jejuar para Allah. Recitar o Alcorão para Allah. Mas Allah subhanahu wa ta'ala disse, Deus Altíssimo seja, atribuiu a ação de jejum para Ele mesmo. Ele disse assim. Allah subhanahu wa ta'ala disse: todas as obras do filho de Adão são para Ele, menos o jejum, que é só para mim, e eu sou quem recompensa por ele. Então, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Os sábios, quando explicaram esse hadith, eles disseram, tem muitas opiniões, eles falam assim: pode ser que as outras adorações, por exemplo, reza, pode ser oferecida para alguém que não é Deus. Entendeu? Tem pessoas que rezam para as pedras. Tem pessoas que rezam para pessoas mesmas. Outras pessoas consideram eles como deuses. Mas jejum, ninguém jejuou para pedra, para outros deuses, entendeu? Ninguém jejuou só para Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o primeiro dito. Então, na história, eles falam, na história, o jejum nunca foi oferecido só para Allah subhanahu wa ta'ala mesmo, só para Deus. Outros dizem que você pode rezar para que as pessoas vejam que você está rezando. Pode recitar o Alcorão para as pessoas verem que você está recitando o Alcorão. Dar caridade para as pessoas olhar e falar que você é generoso. Mas você não vai jejuar para as pessoas falam que você de jejum, porque ninguém sabe que você de jejum ou não. Então, a sinceridade no jejum. Por isso Allah disse, menos o jejum é para mim mesmo, e eu sou quem recompensa por ele. Algumas recomendações para vocês, para todos nós, e depois, inshallah, deixar se tem uma dúvida, uma pergunta. A primeira recomendação, que nós antes do mês de Ramadã, nós devemos, inshallah, especificar um lugar na nossa casa para a adoração. Isso é importante, preparar, faz da nossa casa uma casa diferente, pelo menos no mês de Ramadã. Como nós temos um quarto, assim, nós devemos, temos tapete, colocar decoração, desenhar esse quarto como se fosse mesquita, entendeu? Assim, vocês mulheres, mashallah, vocês sabem disso, desenhar, fazer essa diferença em casa. Então vocês podem fazer isso. E colocar algumas masahif, Quran em árabe, em português. Colocar alguns livros. Masbaha, subhanallah, alhamdulillah. Não é bid'ah, masbaha. Porque tem pessoas que falam, bid'ah. Mas tudo bem, você quer fazer masbaha, pode fazer. Não quer, não tem problema. Então, coloca algumas coisas que te ajudam para a adoração a Allah. E esse lugar específico na sua casa pode ser
um lugar só para adoração. Durante a noite, de manhã, para recitar o Alcorão, para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, para rezar as orações obrigatórias se você está longe da mesquita, e também para a mulher rezar em casa, para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, para rezar as orações voluntárias. Então, um lugar específico na nossa casa que fica preparado para o mês de Ramadã, inshallah. Essa é a primeira recomendação. Segunda, organizar nossa agenda. Se nós estudamos, temos aulas, temos filhos, levamos eles para a escola, buscamos eles, tudo isso tem que ser programado durante Ramadã. Por quê? Porque não existe um lugar para a bagunça entrar na sua vida nesse tempo abençoado, valioso. Entendeu? Não deixa. Você não pode permitir que seu tempo fique bagunçado e você fazer o que é assim. O que você encontrar, você vai fazer. Não. Tudo tem que ser programado. Tem que programar quando você vai trabalhar, voltar do trabalho, quando você vai recitar o Alcorão, quando você vai cozinhar, quando você vai... Tudo isso tem que ser programado. Importante isso. Também, para a família muçulmana, se você é sozinha na família, que não é muçulmana, só você que é muçulmana, você tem que preparar e também pode avisar eles, explicar para eles que Ramadã é um mês especial, um mês abençoado, que nós jejuamos, pelo menos que eles entendem o que você está fazendo. Entendeu? Compreendem o que está fazendo e também respeitam o seu tempo, por exemplo, para você ficar, para aguentar jejuar da melhor forma possível, inshallah. Se você é na família muçulmana, também tem que reunir com sua família, explicar para eles a importância do Ramadã e como nos aproveitamos o mês de Ramadã. Entre as recomendações, que nós fecharmos as portas que o Satanás entra, pelo Shaitan que entra, porque tem várias portas que o Shaitan entra para nos perder o tempo. Tem várias coisas, hoje em dia, TV, séries, entendeu? Séries que não prestam. Você tem que apagar isso e mudar. Você pode colocar canais que te beneficiam, canais do conhecimento. Assim, você que sabe, cada um de nós tem coisas, tem pensamentos diferentes, entendeu? Então você tem que fechar as portas que o Shaitan entra delas e também que você perder o tempo através dessas portas. Entre as coisas recomendáveis que nós recomendamos a vocês, conhecer o calendário e conhecer também o horário específico do início do jejum e do fim da quebra do jejum. Isso é importante. Importante. Como você vai jejuar e você não está sabendo. Você vai ficar comendo até nascer do sol e você está comendo. Não pode assim. Você tem que saber o horário, porque hoje em dia é mais fácil. Tem aplicativos que mostram para você. Só você configurar o aplicativo, qual sua cidade e pronto, inshallah. Então conhecer, nós falamos conhecer os horários da mesquita e conhecer os horários do jejum, quando começa e quando quebra. Quando você tem que quebrar o seu jejum, quando você tem que começar o seu jejum. Outra coisa, tem que conhecer os horários da mesquita mesmo. Se você mora perto da mesquita, tem que conhecer o horário da oração, quando rezam o Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, quando eles rezam Tarawih, oração noturna. Para se você conseguir participar, você já sabe. Melhor se você pegar
essa agenda, ou seja, essa programação da mesquita, copiar e colocar na sua casa para você ficar sabendo. Para você não vai lá na mesquita e não tem nada. E na hora que na mesquita tem alguma coisa, você não vem. Entendeu? Mas vem quando não tem nada. Não fixe. Badem também com fixe você não está. Entendeu? Você tem que saber disso, é importante. E também nós devemos prestar atenção com nossas orações obrigatórias. Não significa que nós jejuamos, mas deixamos de oração. Não, jejuar e oração é o segundo pilar. O jejum, terceiro. Então, a oração obrigatória você tem que cumprir durante o mês de Ramadã. E se você pode fazer a oração na mesquita, fica melhor. A oração de Tarawih, oração noturna, recitação do Alcorão e ouvir o Alcorão. Hoje em dia, você pode ouvir o Alcorão em árabe, em português, recitar o Alcorão. E também a recordação a Allah muito durante o mês de Ramadã. Fica mais fácil recordar a Allah. E a dua, a súplica. Você tem que suplicar a Allah muito. Pedir dele todas as coisas que você desejar na sua vida. Porque a súplica está aceita no mês de Ramadã. E também não esquece no mês de Ramadã, do seu corpo, por exemplo, na Sahur. Sahur, essa refeição de Sahur é sunnah, é recomendável. Mas melhor atrasar essa refeição até o fim da noite, antes do Fajr, para você aguentar ficar jejuando. E essas coisas, cada um de nós tem diferenças. Por exemplo, tem pessoas que aguentam, tem não, fica difícil. Mas inshallah Deus vai nos auxiliar e ajudar para nos jejuarmos no mês de Ramadã de melhor forma. Agora, se tem uma dúvida, uma pergunta, vamos deixar a vocês. Ou tem alguém quer falar uma coisa, seja bem-vindo aqui, as irmãs no Google Meet ou aqui na sala. Podem falar. Alguém quer falar, quer perguntar? Eu vou admitir não é uma falha. Quando eu me reverti, por exemplo, aqui na mesquita, a gente sabe que tem primeiro o azan. Primeiro o quê? O azan, chamado para reza. Sim. Depois tem o intervalo, tem o Iqamah, né, que fala, e a reza. Iqamah? Você fala Iqamah? Mas, por exemplo, tem um intervalo de tempo. Por exemplo, no Maghrib, na reza, a gente dá o azan e a gente já reza praticamente seguida. Algumas outras rezas, por exemplo, o Asr, tem o chamado, às vezes espera o intervalo. Eu já frequentei mesquitas, por exemplo, que aguardam 30 minutos. Para a oração você fala. Para a oração, mas o azan, o chamado, acaba sendo antes. No Fajr, eu observo também que tem esse intervalo de tempo. Certo. Tem um verso do Alcorão, por exemplo, que ele fala que você pode comer e beber até que se distinga o dia da noite, quando começa a clarear. Antes, quando eu comecei a jejuar, por exemplo, até a oração. Eu não ia até o azan, eu ia até a oração. Então, quando começava a oração, que o sol já estava saindo daquele raizinho, aí sim eu parava de comer e beber. Depois de tempo, eu fui descobrir que eu não frequentava a mesquita. E aí depois, em conversa, as pessoas falaram, não, é até o azan. Só que o azan, raramente eu rezei o Fajr em mesquita, mas eu percebo que também às vezes dá uma diferença de 20 minutos, por exemplo, entre o chamado e a reza mesmo efetiva. Eu sempre tive essa dúvida. Todo mundo fala pra mim, não, você vai comer só até o azan. Mas, considerando esse verso que fala que é permitido comer até que você já consiga ver o raio do sol, que dê para distinguir o dia da noite, eu às vezes acabo tendo ainda na minha mente que seria permitido comer e beber até o momento exato da oração, né? Porque acaba confundindo, é que nem o Cher falou agora, tem aplicativo. Mas se eu estou num local, por exemplo, né, que às vezes, sei lá, se eu tenho um celular, alguma coisa, eu vou comer e beber até na hora que eu começar a ver aquela luzinha e falar, opa, agora é o horário do Fajr. Eu não sei se continuaria sendo válida o meu jejum, ou se tem que ter ainda não sei se dá para entender mais ou menos. Sim, entendi. Olha, irmã, o horário que Deus falou sobre ele no Alcorão, que comem e bebem
até que esclarecer para vocês o vinho branco do vinho preto. Isso, exato. Entendeu? Isso falando sobre Al-Fajr, Matla' Al-Fajr, porque naquela época não existem aplicativos, não existe tecnologia, não existe nada naquela época. Então, como as pessoas diferenciam, como as pessoas distinguir entre a noite e o dia? Por isso, então eles estão olhando, ficam percebendo. E estão morando na onde? Eles estão morando no deserto. O deserto, assim, mais fácil. Hoje em dia não. Nós estamos, por exemplo, na cidade. Você não vai conseguir diferenciar entre a noite e o dia, menos com aplicativos certos, entendeu? Com tecnologia forte. Então, quando nós falamos começar jejuando, no adhan, não na oração. Porque, por exemplo, na mesquita, aqui na nossa mesquita, aqui em São Bernardo, nós agora rezamos Asr 4 horas. Mas o horário de Asr entra 3 e pouco. Então, o horário de Asr entra 3 e pouco é considerado. Nossa iqama, nossa oração, depende do combinado entre nós. Nós combinamos 4 horas e avisamos para as pessoas para ficar mais fácil para eles aparecer 4 horas, entendeu? Então não tem nada a ver com o horário de iqamat as-salat com o horário de quebra de jejum. Porque desde a alvorada até o pôr do sol. Então, desde o chamamento da oração do Fajr, da alvorada, até o chamamento da oração do Maghrib. Não até iqamat as-salat do Maghrib. Porque nós podemos fazer adhan, chamamento da oração do Maghrib, e ficar 5 minutos esperando as pessoas chegar para rezar. Esses 5 minutos não são considerados dentro do período, entendeu? Fora. Então, assim, o aplicativo, se você segue o aplicativo adhan, no iqamat as-salat. Adhan, chamamento do Fajr, começa a jejuar. Chamamento da oração do pôr do sol no Maghrib, quebra seu jejum. Esse é o mais correto, ou certo, o que é o correto. Deixa eu só acrescentar, não fugindo já do assunto do jejum, mas é porque eu tive uma vizinha muçulmana e ela observava os meus momentos de oração. E ela falava assim que a minha reza não era aceita porque eu não rezava logo em seguida do chamado, da reza. Eu uso o aplicativo no celular. Então, por exemplo, tem no Asr mesmo. Na minha casa, se eu estou em casa, eu rezo também em torno das 4 horas da tarde, mesmo horário aqui da mesquita. Mas até ano passado, por exemplo, o chamado estava dando umas 3h20. Então, às vezes eu ficava esses 40 minutos. Aí essa pessoa chegou a mim e falou que a minha reza não era aceita, porque eu estava rezando com um intervalo de tempo muito grande depois do chamado da oração. E aqui o Sheikh falou agora, tem um combinado. Às vezes a missa fala, a gente vai rezar no horário X. Sim. Então, se eu rezo tanto tempo depois, não significa... Porque, assim, o marido dela, na época, mostrou um radiz lá, que falava assim, é algo do tipo rezar de imediato após o chamado. Então, deu o azan, já reza. Eu sei que tem mesquitas que não fazem isso. Ela falou pra mim que a minha reza não era aceita, porque eu dava esse intervalo de tempo. Mas, então, conforme as suas palavras agora, também não tem nada a ver, né? Porque... se existe um combinado dentro das próprias mesquitas ou se pode ter esse intervalo de tempo, então é válido da mesma forma. Sim, olha, agora eu estou enviando o link, novo link para elas e responder. Tá. إن شاء الله نحن ننتظر estamos esperando
um minuto, inshallah, até as irmãs entrarem de novo e responder uma pergunta de uma irmã aqui. Se vocês também têm uma dúvida, uma pergunta, podem falar para também aproveitar e esperar as irmãs. Então, irmã, você perguntou sobre o horário da reza. O horário da reza. Adhan, o que é Adhan? O que significa Adhan? Adhan, em árabe, significa anúncio do início do horário da oração. Exatamente assim. هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. الأذان. أذان vem de أذن, orelha, ouvir. إذن, permissão. Então, Adhan é um anúncio da entrada do horário específico da oração obrigatória. Da entrada. O que significa a entrada? O horário da oração é um horário prolongado. Não é um horário que fica 2 minutos, 3 minutos e acaba, não. Por exemplo, o horário do Dhuhr tem início, tem fim. O horário de alvorada, da oração do Fajr, tem início e tem fim. O horário do Maghrib tem início e tem fim. Todas as orações, o horário delas tem início e tem fim do horário, que você não pode atrasar até o fim do horário. Então, por exemplo, vou fazer exemplo. Oração de alvorada, do Fajr. O horário dela, desde a aurora, começar a aurora, esclarecer um pouco, até nascer o sol. Até nascer o sol. Então, mais ou menos 1 hora. Você pode rezar durante essa 1 hora. Mas sempre melhor rezar no início do horário. Sempre. Essa é uma recomendação. Rezar sempre no início do horário. Mas é permitido que você rezar em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer tempo dentro do horário. Por exemplo, o Dhuhr, o horário da oração do Dhuhr do meio-dia até o Asr, até a tarde. Por exemplo, desde meio-dia até 3 horas. Então, você pode rezar 1 hora de tarde. Pode rezar 1 hora e meia. Pode rezar 2 horas. 2 e meia. Pode rezar 2h40. Mas não pode, se a oração do Asr, 3 horas. Você não pode rezar Dhuhr, a oração de tarde, 3h15. Porque já sai o horário, você perdeu. Entendeu? Então é assim. Nós, nas mesquitas, nós anunciamos, fazemos o chamamento da oração no horário específico. Mas a oração mesmo, nós realizamos a oração em congregação, depende de combinado entre nós ou depende da situação das pessoas. Entendeu? Depende da situação das pessoas. Nós consideramos as dificuldades das pessoas e determinamos um horário melhor para a maioria. Para que a maioria consiga rezar junto conosco na oração em grupo, em congregação. Entendeu? Então não é haram que você rezar dentro do horário enquanto o horário ainda não terminou, não acabou. Você pode rezar. Por exemplo, você tem trabalho e a oração do Dhuhr, do meio-dia, são 12 horas, 12h15. Vamos dizer 12h15 minutos, Adhan.
chamamento da oração, entrada do horário. Mas, seu trabalho, você só tem intervalo 1h15. Tem intervalo de 30 minutos. Exemplo. Então, você pode atrasar a oração até seu intervalo 1h30 e rezar. Entendeu? Não é haram isso. Não significa que você está atrasando a oração. Mas se você está livre e tem tempo livre, melhor para o muçulmano rezar no início do horário. Tá bom? Barakallahu fik. Tem uma dúvida, uma pergunta? Roberto, Leia, Gabriela, Elaine, Andrea. Tem uma dúvida, uma pergunta, uma coisa, uma colocação? Ficou muito bem esclarecido. Alaikum salam. Não sei se o irmão vai abordar o tema, né? Do jejum, como remédio, também do ciclo da mulher, como que é. Seria uma dúvida assim, geral, né? Sim. Barakallahu fik. Em relação do remédio que o muçulmano está tomando durante Ramadã, isso depende da situação, porque tem situações diferentes. Tem remédios que você ou que a pessoa fica tomando durante o dia e muitas vezes no dia. E também nós consideramos a decisão, o mandamento do médico que ele está tratando o doente. Isso é importante também. E esse assunto de remédios, de doentes, é um assunto muito amplo, entendeu? Muito amplo. Mas, em geral, o muçulmano tem que tentar o máximo possível, se ele conseguir. Porque tem remédios, você pode mudar o horário deles para a noite, de manhã para a noite, com autorização do médico. Então, nesse caso, o muçulmano não pode deixar ou colocar que ele tomando remédio como desculpa para não jejuar. E a doença que impede ou que permite para nós quebrar o jejum é a doença que prejudica. Que se você jejuar, prejudica você, prejudica sua saúde e corpo. Mas você está cansada ou você não está bem assim, não significa que qualquer coisa você pode quebrar o jejum. Em relação do ciclo menstrual da mulher para jejuar, jejum no mês de Ramadã, é proibido que a mulher jejuar no mês de Ramadã se começa o período menstrual. Proibido para ela jejuar. Ela tem que quebrar no momento. Quando começa, ela tem que quebrar no momento. Intencionar, pelo menos intencionar. Se não tem algo para comer, ela tem que intencionar no coração que ela já não está jejuando mais. E também tem pelo que eu lembro agora, se por exemplo a mulher se purificou ou terminou esse período no meio da noite, então ela tem que jejuar o dia seguinte. Se ela ficou purificada antes da alvorada, antes da oração do Fajr, 5 minutos. 5 minutos antes da oração do Fajr. Então ela tem que jejuar esse dia. Mas se ela ficou purificada depois da oração do Fajr, 5 minutos, não é obrigatório para ela jejuar, não é permitido para ela jejuar esse dia. Então, e se ela está jejuando e começou antes do pôr do sol, começou esse período menstrual, ela tem que quebrar o seu jejum. Não fala, falta só 5 minutos, eu vou considerar esse como um dia. Não pode. Ela tem que quebrar no momento. Em qualquer momento tem que quebrar. Purificou, em qualquer momento tem que jejuar. Mas se ela purificou, por exemplo, durante o dia, não é necessário ela jejuar, tá bom?
Barakallahu fikum. Inshallah, esse assunto de remédios e desse jejum para a mulher, nós vamos, inshallah, fazer uma aula específica e esclarecemos tudo sobre isso, inshallah. Tem mais uma pergunta, uma dúvida? Ou finalizamos? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu queria fazer uma pergunta sobre pessoas que têm doença crônica, né? Sim. Por exemplo, asma, né? Sinusite crônica alérgica. Sim. E essa pessoa também tem problemas de hipoglicemia. Por exemplo, ela come, né? Se ela fazer jejum, né? Ela vai comer, ela faz jejum, quando chega meio-dia ela fica toda roxa. Ela não consegue fazer o jejum. O que se deve fazer com isso? Sim. Barakallahu fiik. Olha, esse falamos, nós em árabe falamos al-marad al-muzmin, al-marid, ou doente que tem uma doença crônica, tem várias situações. Ou ele tem esperança, ou nós temos esperança, ou o médico tem esperança que ele vai ter cura futuramente. Então, nesse caso, ele pode quebrar o seu jejum, mas recuperar os dias que ele faltou depois. Mas agora, que não tem esperança que ele vai ter cura futuramente, nesse caso, ele tem que alimentar um pobre e necessitado por cada dia que ele quebrou. E mesma coisa as pessoas mais velhas, as pessoas idosas que não estão conseguindo mais jejuar no mês de Ramadã. Então, al-it'am, elas têm que alimentar por cada dia um pobre e necessitado e quebrar o seu jejum. Então, tem duas situações que nós mencionamos. Uma situação, uma pessoa tem uma doença crônica, mas tem esperança que ele vai ter cura daqui a um ano, 2 meses, 3 meses ou assim. Então ele pode quebrar o jejum como se fosse doente ou viajante. Depois de ficar saudável, ele tem que jejuar os dias que ele quebrou. Mas aquele que não está conseguindo, ou aquela pessoa idosa incapaz de jejuar, por exemplo, o mais velho e o doente que não tem esperança para que ele ter cura. Por exemplo, a pessoa que tem câncer, por exemplo. Então, esse não é obrigatório para ele jejuar, porque ele não está conseguindo. Mas, obrigatório para ele alimentar, em lugar de jejum, alimentar por cada dia um miskin, um pobre e necessitado. Alimentação, o que é alimentação? Al-fidya ou al-it'am. Al-it'am, alimentação por cada dia um pobre e necessitado. Mas quanto? Eles falam 1,5 kg de comida para um pobre e necessitado. Ou se ele quebrou, por exemplo, 15 dias, ele tem que convidar 15 pobres, 15 necessitados e alimentar eles. Entendeu? 15 numa vez ou por cada dia alimentar 2. E assim contar. Ele tem que contar quantos dias ele quebrou e quantos pobres ele alimentou. Barakallahu fikum. Tá bom, inshallah nós vamos finalizar e inshallah encontramos vocês na aula seguinte, na próxima aula inshallah. Barakallahu fikum. Vamos fazer dua inshallah. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا والراحة عند الموت والتوفيق عند الحساب. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ciao irmãos, assalamu alaikum. Inshallah até a próxima aula. Muito obrigado. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair. Shukran. Barakallahu fiik. Thank you.